Soberano Jesus, concede-nos a graça de contemplar a beleza da Tua palavra, contemplar a riqueza da Tua verdade revelada. Amém e amém. Amigos, estamos de volta ao texto sagrado. Nós vamos iniciar uma série, na realidade não é uma série, nós vamos começar a expor, a estudar os livros poéticos. Eu falei para vocês em uns estudos, acho uns 2 estudos atrás aí para vocês, que eu estou com a intenção de nós acelerar mais um pouco esse processo. Então, para isso, eu vou tratar dos livros poéticos paralelamente, enquanto estamos tratando de reis aí, tá certo? Porque eu estou indo um capítulo por vez, né? E isso demora bastante, né? Que Deus me conceda vida e sabedoria, dependência dEle, né? E graça para continuar, né, nessa tarefa que é maravilhosa, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma introdução aos livros poéticos de modo geral, né? Aí depois vou fazer uma introdução ao livro de Jó somente. O que trata os livros poéticos? Uma introdução geral aos livros poéticos. Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, né? Eclesiastes e Cantares. São 5 os livros poéticos. Nós vamos tratar dele versículo por vez, capítulo por capítulo, tá bem? Vamos um capítulo por vez, né? Então, vamos tratar sobre esse assunto. A voz de Deus, o tema, né? Por tema eu quero dizer o seguinte: o que trata o assunto de modo mais amplo, né? Não é o título, é o tema. A voz de Deus nas emoções humanas, a poesia, a sabedoria e a adoração em harmonia. A poesia divina, o coração da Escritura também canta. Em meio à narrativa da criação, da lei e dos profetas, no meio de tudo isso aí, Deus inseriu um corpo literário único, os livros poéticos. Nele, a palavra de Deus não apenas informa, ela canta, ela geme, ela derrama, ela se exalta, ela se recolhe em silêncio reverente. São 5 livros que formam esse núcleo: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Ou então o Cântico dos Cânticos, né? Mais do que o registro históricos ou as leis morais, esses escritos eles são expressões da alma humana diante de Deus, inspirado pelo Espírito Santo e preservado como parte do texto sagrado. Então eles são simplesmente extraordinários e maravilhosos. Todos nós amamos salmos, não é verdade? Todos nós ficamos encantados com o livro de Jó. Olha que coisa, né? João Calvino reconhece isso com precisão e reverência. Ele diz: neles, nos livros poéticos, encontramos a anatomia de todas as partes da alma. Isso ele estava especificamente mencionando sobre Salmos. Então isso é impressionante. O livro principal entre os poéticos é Salmo, lógico, né? Observe, em segundo lugar, a unidade na diversidade, da dor ao louvor, da sabedoria ao amor. Os 5 livros poéticos falam de realidades diferentes, mas todos têm o mesmo eixo: a vida vivida diante de Deus, de um Deus soberano. Jó, por exemplo, o que ele trata? O sofrimento inexplicável e a soberania divina. Quem nunca passou por sofrimento, né? Salmos, a adoração em todas as estações da vida. Provérbios, a sabedoria prática no temor do Senhor. Eclesiastes, a busca pelo sentido da vida debaixo do sol. Nós vamos ver isso aí. E Cântico dos Cânticos, então Cantares,
né, o amor como um dom santo, um reflexo do amor de Deus. Lindo, esse um dos mais belos, né? Livros Cantares, né? Cada um é como um instrumento distinto na orquestra da revelação, né? E juntas elas produzem uma melodia poderosa sobre o ser humano e o seu Criador. Então, em terceiro lugar, nós vamos verificar um retrato completo da alma humana. À luz das Escrituras Sagradas, à luz da Palavra de Deus, quem melhor entende e sabe sobre a alma humana do que a própria Escritura Sagrada? Na verdade, Deus mesmo, Deus eterno. Charles Spurgeon, ele escreveu uma obra magistral sobre os Salmos, né? E o chamou de a sinfonia, né, das experiências espirituais do povo de Deus. João Calvino declarou que os Salmos expõem todas as emoções da alma humana, porque ali não há afeto que não esteja registrado diante de Deus. Matthew Henry, ele reforça isso ao comentar que os livros poéticos, eles são o espelho da piedade prática, ou seja, ele nos mostra como viver a fé na vida real. Não há fingimento neles, né? Há clamor, há angústia, há esperança, há disciplina, há temor, há beleza. Nele nós encontramos também prazer, lamento. Tudo isso vivido coram Deo. Coram Deo é uma expressão latina para dizer o seguinte: diante de Deus, diante da face de Deus. Ou seja, diante do Eterno. Na presença de Deus, para a glória de Deus. É isso que quer dizer a frase coram Deo, uma expressão latina usada durante a Reforma Protestante. Em quarto lugar, observe que nos livros poéticos nós vamos ver a poesia com propósito, doutrina, consolo e transformação. A beleza literária dos poéticos não está separada da sua doutrina. Não, pelo contrário, ali nós encontramos essa. Por exemplo, o clamor por um mediador, Jó 9:33. Observe, o reinado universal de Deus, Salmo 103, versículo 9. Aliás, 19. A centralidade do temor do Senhor, Provérbios 1:7, quem não sabe sobre esse verso? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? O vazio do mundo sem Deus, Eclesiastes 12:13. Né? Ele diz que o fim de tudo é o eterno, né? É temer a Deus. O mais tudo é vazio, completamente vazio. E o último livro, né? A celebração do amor exclusivo entre o noivo e a noiva. Cantares 8:6. Então esses textos, eles não são apenas poesia, eles são teologia cantada, orada, vivida, celebrada. É isso que são. É isso que nós vamos ver, né? Durante todo esse tempo estivermos analisando capítulo por capítulo. Olha que incrível, será uma viagem maravilhosa. Maravilhosa, né? Então, eu não posso fazer isso sozinho, né? Lógico, eu preciso contar com os melhores teólogos reformados nessa jornada. E eu escolhi alguns deles, pode ser que depois acrescente, cada um nós vamos consultando à medida em que nós formos andando por aí, né? E para essa caminhada nós seguiremos com os mestres fiéis da tradição reformada. E são muitos, né? São pessoas incríveis. Por exemplo, João Calvino, né? Com seus comentários, né, sobrios e centrados em Deus. Né? Centrado, firmado no Eterno. Né? Comentários sóbrios, né, claros, né, preciso. Né? Não tem nenhum comentarista, né, um dos melhores comentaristas de todos os tempos.
João Calvino. Spurgeon escreveu uma série, uma obra sobre Salmos, chamado Os Tesouros de Davi. É maravilhoso. Então nós vamos fazer uso deles também. Matthew Henry, com sua aplicação pastoral e bíblica, Matthew Henry comentou sobre toda a Bíblia Sagrada em 2 comentários, um comentário mais resumido e um comentário mais abrangente, mas comentou sobre todos eles, sobre toda a Escritura Sagrada. E tem outros também, pessoas incríveis como Gerardo Voss, Sproul, R.C. Sproul, Martin Lloyd-Jones, Bavinck, Derek Kidner, MacArthur, todos nos ajudarão a ver a Cristo nas sombras poéticas do Antigo Testamento. Vou contar com todos eles para nos ajudar a extrair o melhor do texto sagrado. E observe agora a importância dos poéticos para a vida cristã. Nós vivemos dias de superficialidade emocional e teológica. E os poéticos, eles curam esse mal. Eles nos ensinam a sofrer com fé. Crente não sofre, crente anda vivendo pelas nuvens. Mentira, é mentira, não é verdade. Crente sofre, o justo sofre. Você é uma boa pessoa, você sofre. Jó sofreu. Cantar com reverência. Meu Deus do céu, os salmos. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei diante da sua face. Salmos. Agir com sabedoria. Provérbios, nós vamos cuidar, vamos caminhar por provérbios. Pensar com temor. Eclesiastes. Refletir sobre a vida. Amar com santidade. A Escritura trata sobre tudo isso. Nós veremos isso em Cântico dos Cânticos. Então, todos esses textos, eles nos mostram que a fé verdadeira não é isenta de emoções. Não, mas é emoção redimida pela verdade. Olha, é emoção redimida pela verdade. Lembre disso. Será maravilhoso. A Bíblia é a palavra de Deus, a revelação divina. Então, os livros poéticos, eles são o altar do coração dentro da Escritura. Nesses livros poéticos, Deus nos ensina não apenas o que pensar, mas também como sentir, como orar, como clamar, como cantar diante do Eterno. Nós veremos isso. Meus queridos e amados irmãos, eu estou entusiasmado. Que cada capítulo seja uma vereda e que ao final de cada um desses livros, de cada capítulo, nós vamos analisar capítulo por capítulo, então nós possamos dizer: o Senhor falou com a minha alma, o Senhor falou com o meu coração. Está entendendo isso? É esse o caminho que nós vamos trilhar durante esse tempo. E eu conto com você. Conto com as suas orações, conto com a tua ajuda. Que Deus assim nos abençoe poderosamente. Amém e amém, amém, amém.